today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, voltando então para os nossos estudos de eletrostática, nessa videoaula aqui agora eu quero falar com vocês a respeito do conceito de íons, carga elétrica de um corpo, como que eu faço para determinar a quantidade de carga elétrica que um corpo vai ter, ou que um átomo ou um íon vai ter, né? E o que são condutores e isolantes de eletricidade. Tá? Então vamos começar então com a ideia, com o conceito de íons. Presta atenção, quando nós estudamos o átomo em si, a gente percebeu o seguinte, que os prótons, eles ficam no núcleo do átomo, e que os elétrons ficam se movimentando ao redor do núcleo do átomo. Beleza? Uma coisa que a gente precisa entender, que a gente precisa estudar, é que o seguinte, os prótons são partículas muito pesadas e que ficam presas ao núcleo do átomo. Ou seja, para eu poder colocar ou retirar um átomo, um próton, do núcleo do átomo, eu preciso de muita energia. Então o que a gente faz? A gente considera que no estudo da eletricidade, os prótons não se movem. Ou seja, eu simplesmente mexo no número de elétrons que um átomo possui. Eu não mexo no número de prótons e nem no número de nêutrons que o átomo possui, beleza? Então, ou seja, para eu poder formar um íon de um átomo qualquer, de um elemento qualquer, um íon de ferro, um íon de cobre, o que eu faço? Eu simplesmente coloco ou retiro elétrons. Eu não mexo no número de prótons do átomo, beleza? Por quê? Porque eu preciso de muita energia para fazer isso. Davidson, então quer dizer que os prótons nunca vão se mover? Claro que se movem. A gente tem aceleradores de partículas no mundo aí, em São Paulo tem, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o CERN, que é um colisor de partículas, que trabalha com energias gigantescas e que trabalham especificamente com a colisão de prótons, beleza? Ou seja, eles colocam dois prótons para se movimentar e colidir esses prótons. Mas para isso acontecer eu preciso de muita energia. Então isso não é viável. Então o que a gente faz no estudo da eletricidade? Nós consideramos que os prótons não se movem, que a única coisa que se movimenta são os elétrons. Ou seja, se eu quero formar um íon de ferro, um íon de cobre ou um íon qualquer, o que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente colocar ou retirar elétrons do átomo, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente sabe que os elétrons eles ficam o quê? Na eletrosfera. E quanto mais afastado esses elétrons está do núcleo do átomo, mais fácil é eu retirar esses elétrons do átomo. Beleza? Então, ou seja, quando um átomo adquire carga elétrica, ou quando esse átomo ganha carga elétrica, ou seja, quando esse átomo perde elétrons, ou quando esse átomo ganha elétrons, esse átomo ele deixa de se chamar átomo e passa a se chamar íon. Quando a gente fala nos íons, os íons eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser o que nós chamamos de cátion ou podem ser o que nós chamamos de ânion. Então, primeiro, vamos definir então o que é um átomo, o que é um cátion e o que é um ânion. Beleza. O que é um átomo? Átomo é uma partícula que possui o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Então, ou seja, toda vez que vocês verem a denominação átomo, significa dizer que essa partícula possui o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então, ou seja, para que isso aqui seja um átomo, por exemplo, eu tenho que ter o quê? Se eu tiver 4 prótons, para ele ser considerado um átomo, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter 4 elétrons. O que é diferente de um íon que nós chamamos de cátion. O que é um íon que nós chamamos de cátion? Cátion é simplesmente um átomo que perde elétrons, ou seja, o número de prótons é maior do que o número de elétrons. Então, por exemplo, se eu tinha aqui um átomo, com 4 prótons e 4 elétrons, para ele deixar de ser um átomo e se tornar um cátion, o que eu preciso fazer? Eu preciso retirar elétrons. Quando eu retiro elétrons, ele fica com um excesso de cargas positivas, então eu digo que esse átomo agora é o quê? É um íon cátion. Beleza?
A mesma coisa vale para a ideia de ânion. Para que um átomo se torne um ânion ou um íon ânion, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que esse átomo ganhe elétrons. Quando eu forneço elétrons para esse átomo, ele deixa de se chamar um átomo e passa a ser um ânion. Então, o que é um ânion? Ânion é simplesmente um átomo que tem o quê? Um maior número de elétrons do que de prótons. Então, ou seja, se eu tiver 4 prótons e 4 elétrons, eu tenho o que nós chamamos de átomo, ou seja, ele é neutro. Beleza? Se eu quero fazer com que ele se torne um cátion, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar elétrons. Mas se eu quero fazer com que esse cara se torne um ânion, o que eu faço? Eu forneço elétrons. Então, ou seja, quando o número de elétrons é maior do que o número de prótons, o que eu tenho? Eu tenho o que nós chamamos de íon ânion. Beleza? Beleza. Então, é o seguinte, isso que eu acabei de falar, eu estou levando em consideração um átomo. Então, eu tenho um átomo qualquer e eu quero fazer com que esse átomo se torne um cátion ou se torne um ânion. Beleza? Então, eu vou ter, por exemplo, um átomo eletrizado com carga positiva, no caso de um cátion, e eu vou ter um átomo eletrizado com carga negativa, no caso de um ânion. Então, eu vou ter um íon cátion e um íon ânion. Beleza? Agora, aqui a ideia é o seguinte, e se eu não tiver, por exemplo, um átomo, um íon, cátion, ânion, e se eu tiver um corpo eletricamente carregado? Quando a gente analisa, quando a gente estuda a eletricidade em si, a mesma coisa que acontece com o átomo, fazendo com que esse átomo se torne um cátion ou se torne um ânion, simplesmente fornecendo elétrons ou retirando elétrons desse átomo, eu posso fazer isso para um corpo em si, para a matéria em si. Beleza? Então, ou seja, eu posso pegar um determinado corpo e fornecer elétrons a esse corpo ou retirar elétrons desse corpo. Qual que é a diferença? Que quando eu forneço elétrons e quando eu retiro elétrons, esse corpo ele não vai chamar cátion e não vai chamar ânion. Ele vai chamar simplesmente, vai ser um corpo eletrizado com carga positiva ou um corpo eletrizado com carga elétrica negativa. Beleza? Então, ou seja, uma das maneiras que a gente tem para eletrizar um corpo é, por exemplo, por atrito. Se eu pegar um corpo, se eu pegar, por exemplo, uma barra de ferro, um plástico, por exemplo, e atritar com um pedaço de lã, o que vai acontecer? Eu posso fornecer elétrons para o plástico, assim como eu posso retirar elétrons desse plástico. Beleza? Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou fornecendo elétrons ao corpo ou retirando elétrons desse corpo. E esse fornecer elétrons do corpo e retirar elétrons do corpo, eu posso fazer isso de 3 maneiras diferentes. Eu posso fazer isso por meio de uma eletrização por atrito, posso fazer isso por meio de uma eletrização por contato, ou por meio de uma eletrização por indução. Tá? Que a gente não vai estudar agora, que não é o nosso objetivo. Tá? Então, o que é a carga elétrica de um corpo? A carga elétrica de um corpo é quando eu forneço elétrons a esse corpo ou quando eu retiro elétrons desse corpo. Posso fazer isso, por exemplo, por meio de um atrito. Então, se eu pego, por exemplo, o vidro e atrito com a lã, o que pode acontecer? Pode ser que o vidro fique com excesso de cargas positivas, certo? E a lã fique com excesso de cargas negativas. Então, eu peguei um vidro que estava neutro e a lã que estava neutro. Atritei os dois, ou seja, eu esfreguei a lã no vidro. Quando eu faço isso, eu estou fazendo o que nós chamamos de processo de eletrização. Então, o que acontece? Eu estou fazendo com que os elétrons de um material passe para o outro material. Quando isso acontece, um corpo vai ficar com excesso de carga elétrica positiva e o outro corpo vai ficar com excesso de carga elétrica negativa. Beleza? Isso não significa dizer que o vidro vai se tornar um cátion e a lã vai se tornar um ânion. Não. Essa nomenclatura de cátion e ânion vale simplesmente por um átomo que tem um excesso de cargas positivas, cátion, e um átomo que tem excesso de cargas negativas, ânion. Quando eu tenho um corpo que tem um excesso de cargas positivas e um corpo que tem um excesso de cargas negativas, eu simplesmente digo que um corpo está eletrizado positivamente e que a lã e um outro corpo está eletrizado negativamente. Beleza? Agora, a questão é, como que eu faço para determinar a quantidade de carga elétrica que um corpo vai ter?
Então, para a gente poder determinar a quantidade de carga elétrica que um corpo tem, o que, que eu faço? Eu levo em consideração a quantidade de carga que ele tem em excesso, beleza? Então, ou seja, para eu poder calcular a quantidade de carga elétrica que um determinado corpo vai ter, o vidro tinha ou a lã tinha, o que, que eu faço? Eu levo em consideração o número de elétrons que esse corpo possui a mais ou a menos. Quando ele tiver um excesso de cargas positivas, eu vou ter o quê? Eu vou ter um átomo carregado positivamente, beleza? Eu vou ter um corpo carregado positivamente. Quando eu tiver um excesso de cargas negativas, eu vou ter um corpo carregado negativamente. Para a gente poder representar essa quantidade de carga elétrica que o corpo vai ter, eu vou levar em consideração a equação. Tá? Deixa eu pegar uma caneta azul aqui. Eu vou levar em consideração a equação, que é igual a mais ou menos N vezes E. Beleza? O que representa o quê? O que representa a quantidade de carga elétrica que o corpo possui. Beleza? O N representa o número de partículas em excesso que o corpo possui. E o E representa o valor da carga elétrica elementar. Então, assim, se eu quero determinar a quantidade de carga elétrica que um corpo vai possuir, eu vou ter que levar em consideração simplesmente essa equação, certo? Onde o Q representa a quantidade de carga elétrica que um corpo possui, o N representa o número de partículas em excesso, e o E representa a carga elétrica elementar. Se esse corpo possuir um excesso de cargas positivas, certo? Então eu digo que ele está carregado positivamente. Se ele tiver um excesso de cargas negativas, a minha equação vai vir com um sinal de menos, então, ou seja, esse corpo possui uma quantidade de carga negativa. Beleza? Então o sinal de mais e o sinal de menos é simplesmente para dizer que o número de partículas em excesso é prótons e que o número de partículas em excesso é elétrons, no caso do sinal negativo. Belezinha? Pessoal, então finalizando os nossos estudos sobre eletrostática, né, essa parte introdutória de eletrostática, eu quero falar com vocês a respeito de condutores isolantes. Tá? O que são corpos condutores de eletricidade e o que são corpos isolantes de eletricidade? Então presta atenção, quando a gente estudou até agora a eletrostática, a gente considerou que esse átomo é constituído de prótons, elétrons e nêutrons. Ou seja, os prótons, eles ficam presos ao núcleo do átomo, beleza? Os prótons, eles ficam presos ao núcleo do átomo, assim como os nêutrons, porque são partículas muito pesadas. E os elétrons ficam orbitando ao redor do núcleo do átomo por serem partículas mais leves e serem atraídas por uma força de atração eletrostática que existe entre os prótons e os elétrons por causa da carga elétrica que eles possuem, que uma é positiva e o outro é negativa. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, que os elétrons de um átomo, eles ficam orbitando ao redor do núcleo do átomo em camadas que nós chamamos de camadas de valência. O que isso significa? Que quanto mais afastado esses elétrons possuem, ou seja, quanto maior, for mais distante tiver essa camada de valência do átomo, menor é a força de ligação elétrica entre o elétron e o núcleo do átomo. Ou seja, o elétron ele possui um certo grau de liberdade em relação ao núcleo do átomo. Então a gente vai definir a ideia de condutor e isolante justamente com relação a isso. Então, o que nós dizemos, quando nós vamos dizer que o material é condutor de eletricidade? Nós vamos dizer que o material é condutor de eletricidade quando o grau de ligação elétrica entre os elétrons e o núcleo do átomo for muito pequeno. Ou seja, os elétrons eles estão tão afastados do núcleo do átomo que esses elétrons das últimas camadas eletrônicas, das últimas camadas de valência, conseguem transitar de um átomo para o outro com facilidade, beleza? Esses elétrons que se movimentam de um átomo para outro dentro de um determinado material, nós os chamamos de elétrons livres. Ou seja, o material ele vai ser chamado de condutor de eletricidade quando esse material possuir o que nós chamamos de elétrons livres. Ou seja, quanto mais elétrons livres esse material possuir, melhor condutor ele vai ser. E uma coisa que é importante a gente definir
é que esses condutores, a gente está muito habituado a trabalhar a ideia de condutores simplesmente sólidos, tá? Um fio de cobre, por exemplo, um fio de ouro, tá? Mas não necessariamente. Os condutores, eles podem ser sólidos, líquidos e gasosos. A questão é o seguinte, é que nós na física trabalhamos em 99% das vezes somente com condutores sólidos, mas quando você vai para a química, por exemplo, você deixa de estudar os condutores sólidos e estuda, por exemplo, os condutores líquidos e os condutores gasosos, tá? Naquelas soluções iônicas, por exemplo, que você estuda lá na química. Tá? Então, na física, a gente estuda, na maior parte, os condutores sólidos? Sim, porque a gente trabalha, na maioria das vezes, com fios condutores de eletricidade, tá? Mas que não é o nosso caso. Então, ou seja, nos sólidos, o que a gente considera como sendo um condutor sólido? Nos condutores sólidos, de uma maneira geral, a gente considera que há somente um movimento de elétrons através dele. Tá? Então, nos condutores sólidos, o que se movimenta são os elétrons, indo de um ponto a outro desse condutor. Nos condutores líquidos, o que se movimenta são o que nós chamamos de íons, tanto os íons positivos quanto os íons negativos. E eles vão percorrer a solução iônica indo de um ponto a outro, ou seja, eles se movimentam sempre percorrendo a solução em sentidos opostos. E a mesma coisa vai para os condutores gasosos. Nos condutores gasosos, a gente considera também que há um movimento o quê? De íons, tanto positivos quanto negativos. Mas há também um movimento de elétrons. Tá? Então, o que a gente considera como sendo um material condutor de eletricidade? Um material ele vai ser chamado de condutor de eletricidade quando esse material possui o que nós chamamos de elétrons livres. E esses condutores eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Nos condutores sólidos, a única coisa que se movimenta são os elétrons. Nos condutores líquidos, o que se movimenta são os íons, tanto positivos quanto negativos. E nos condutores gasosos, há um movimento de elétrons, assim como há um movimento de íons negativos e positivos. E para a gente fechar essa nossa videoaula, essa segunda parte de eletrostática, vamos falar a respeito de isolantes. O que são materiais isolantes? Um material ele é chamado de isolante quando esse material não possuir elétrons livres. Ou seja, os elétrons eles estão fortemente ligados ao núcleo do átomo, beleza? Quando isso acontece, eu tenho o que nós chamamos de isolantes. Então, os condutores são materiais que possuem elétrons livres, os isolantes é o oposto. Beleza? São materiais que não possuem elétrons livres. São materiais nos quais os elétrons estão fortemente ligados ao núcleo do átomo. E assim como nos condutores, eu posso ter isolantes sólidos, líquidos e gasosos. Belezinha? Então, pessoal, eu encerro aqui essa segunda parte do nosso estudo de eletrostática. Espero que tenha ficado claro para vocês tudo que a gente abordou na primeira parte e na segunda parte de eletrostática, tá? E a gente volta no próximo videoaula falando, por exemplo, a respeito de processos de eletrização por atrito, contato e indução. Belezinha? Pessoal, então um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! Now